Olá, galerinha! Atendendo, ao plano de estudo tutorado para as escolas estaduais de Minas Gerais, vamos conversar essa semana, de forma muito especial aí para os alunos do 7º ano, vamos conversar sobre trabalho formal versus trabalho informal. Geografia, professora Magna Lacerda. Em primeiro lugar, vamos entender o contexto dessa informalidade, do trabalho informal. Observe o que o texto traz para nós. A geração de trabalho informal é uma característica dos processos de transformação que o trabalho vem sofrendo ao longo dos anos. Então, a primeira informação que nós temos, o trabalho ele vem sofrendo uma transformação. Agora, essas transformações, elas acontecem devido ao processo de globalização. Esse processo de globalização, meus queridos, eu posso dizer que é um processo de integração econômica, integração cultural, social, integração política, ou seja, ocorre um processo de integração mundial. Então, o mundo hoje está vivendo essa fase da globalização. E o trabalho, obviamente, ele sofre as suas transformações nesse processo. Então, nós temos novos empregos, novas conexões, interatividade, praticidade. Tudo isso são transformações que nós estamos vivenciando. Então, eu deixei aqui para vocês, olha, algumas profissões são profissões do futuro. Quais seriam essas profissões? Nós precisamos acompanhar a tendência do mercado para conhecermos quais seriam essas profissões do futuro. Vocês que estão ainda bem jovens, 7º ano, vai chegar um momento, que vocês vão enfrentar o mercado de trabalho. E qual seria a profissão que vocês irão escolher? Então, é necessário que a gente acompanhe essa dinâmica. Porque, veja, algumas profissões elas já se tornaram obsoletas. Por exemplo, eu deixei aqui à esquerda para vocês o trabalho de um datilógrafo. Olha, eu nem vou contar para vocês que eu já fiz aula de datilografia. Então, na minha época, existiam as escolinhas de datilografia. Hoje não tem espaço mais para esse profissional. Então, algumas profissões ficaram obsoletas, novas profissões vão surgindo, novos empregos, e que exigem uma capacitação do trabalhador. Então, nós precisamos estar atentos e sempre muito bem informados e o tempo todo buscar estudar, nos capacitarmos para os enfrentamentos que o mercado exige. Muito bem, queridos. Vamos agora às características de um trabalho informal. Como que nós podemos reconhecer um trabalho informal? O trabalho informal ele possui algumas características muito específicas. Mas nós temos aqui em destaque algumas questões importantes. A primeira delas, observe nessa imagem aqui, eu tenho uma carteira de trabalho e previdência social. É todo trabalhador que possui essa carteira assinada? Não. O trabalhador informal, ele não tem, ele não tem a carteira de trabalho. Ele não tem a carteira de trabalho assinada. Então, ele é privado dessa situação. E com isso, ele também é privado de direitos trabalhistas previstos em lei, é privado de auxílios de segurança social, como, por exemplo, a maternidade, o auxílio maternidade, é privado de auxílio doença. Então, se um trabalhador informal, vamos imaginar, uma pessoa que possui uma barraquinha de pastel, por exemplo, ele é um trabalhador informal. Se ele ficar doente, agora nessa pandemia nossa aí, se ele ficar, por exemplo, com Covid-19, o que acontece com ele? Será que ele vai ter uma segurança, um auxílio, de segurança social? Será que ele vai para casa se recuperar e ele vai receber normalmente, mensalmente, mesmo estando doente? Não. Então, se ele não vende, ele não recebe. Por quê? Porque ele não tem essa segurança. Ele não tem carteira assinada. Ele trabalha de maneira informal. Uma mulher, por exemplo, que tem seu filho,
Então, ela tem direito a auxílio maternidade, ela fica em casa durante alguns meses com o filho e ela recebe por isso, ela recebe mesmo em casa. Mas se ela não tiver nenhum registro de trabalho, ela também fica privada, né, desses direitos importantes. Então, essa é uma característica importante do trabalho informal. Observe que, dentre tantas palavras que estão em destaque aqui, eu tenho a palavra empregado. O trabalhador informal, ele não é empregado. Então, ele está privado aí dessas questões importantes. Essa é uma característica. Quais seriam as causas para o trabalho informal? As causas são variadas, não existe uma única causa. Mas nós sabemos que é uma realidade cada vez mais presente na sociedade e principalmente nos países emergentes. Esses países emergentes são países que estão, digamos assim, emergindo rumo ao desenvolvimento. É o caso, por exemplo, do Brasil, né? O Brasil, ele tem casos importantes de trabalho informal. Mas antes de vermos algumas de suas causas, né, nós vamos entender de forma breve uma questão importante, que é a questão do desemprego. Então, logo de cara, eu já posso imaginar que o desemprego é uma das causas desse trabalho informal. Mas nós temos vários tipos de desemprego. E vamos iniciar aqui falando do desemprego estrutural. O desemprego estrutural é aquele que ocorre com a adoção de novas tecnologias em alguma etapa do processo ou em alguma função exercida na cadeia trabalhista. Então, veja, se eu tenho uma empresa e eu vou inserir nessa empresa tecnologia, máquinas, equipamentos, né? Então, isso vai gerar desemprego, por quê? A máquina, ela vai fazer o trabalho que 10 trabalhadores fariam. Então, se eu preciso de um trabalhador para gerenciar essa máquina, os outros 9? Os outros 9, eles serão desempregados. É o desemprego estrutural gerado por essa questão da tecnologia, né, da introdução de tecnologia nas empresas. Então, eu trouxe aqui, ó, como exemplos, podemos citar a invenção do computador, né, que deixou sem emprego as pessoas que eram habilidosas com as máquinas de escrever, com os datilógrafos, como nós comentamos ainda há pouco. Então, nós precisamos estar atentos a essa situação. Observe essa charge. Observe aqui esse diálogo, né? O trabalhador, ele chega na empresa e ouve a seguinte questão: você tem que abrir o seu e-mail com mais frequência. Já despedi você há mais de 2 semanas. O que isso mostra para nós? Esse trabalhador aqui, ele não está conectado. Ele não acompanha o processo evolutivo em termos de tecnologia. Nem o e-mail dele ele acessa. Então, quer dizer, ele já foi dispensado, ele já recebeu a comunicação e ele nem estava sabendo. Então, quer dizer, ele foi pego de surpresa. E o resultado, nós vamos ter aqui na nossa direita, olha, a procura de trabalho para pessoas que estão sem essas características que o mercado exige, a resposta vai ser essa sempre aqui, ó, não temos vagas. Então, nós precisamos estar atentos a essa situação. Esse é o desemprego estrutural, gerado por questões de introdução de tecnologias no mercado, nas empresas, em algum processo ou função exercida na cadeia trabalhista. E aí nós temos, olha, o mundo hoje, queridos, nós temos aí uma conexão geral. O mundo está conectado em quase sua maioria. A tecnologia é uma realidade e ela traz modificações, ela traz uma transformação no trabalho, na vida das pessoas. E observem que hoje, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Estamos aqui em um novo processo, né, de trabalho ou de teletrabalho, mas nós precisamos nos adaptar. Então, nós temos hoje, né, as máquinas, os computadores, os robôs que trazem, que são, digamos assim, o motor desse processo, dessa transformação que nós estamos vivenciando. Então, nós temos o resultado disso,
o desemprego de pessoas que não estão acompanhando esse processo aí. Mas agora nós vamos falar de um outro tipo de desemprego, que é o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural ocorre quando há uma crise econômica no país, seja ela uma crise interna ou uma crise externa. Esse tipo de desemprego, o texto coloca para vocês, olha, é mais fácil de ser revertido, né? Pois ele acontece em um momento específico. Qual momento? Ele acontece num momento de crise. Então, quando a situação econômica melhorar, os empregos tendem a voltar. Com base nisso, nós podemos citar os dois tipos de desemprego como uma das causas da informalidade, uma causa econômica. E eu deixei em destaque aqui para vocês. O trabalhador perde seu emprego e não consegue readequar-se em uma outra função. Isso por quê? Porque ele não acompanhou o processo de transformação do trabalho gerado pela tecnologia. Ele não consegue readequar-se. Nós temos, então, aí o desemprego estrutural. Ou, em muitos casos, os empregados decidem substituí-lo por uma mão de obra mais barata. Veio a crise, ele ficou desempregado, e aí os empresários decidiram, ou empregadores, né, decidiram substituir aquela mão de obra, que era mais cara, por uma mão de obra mais barata. Então, nós temos aí o desemprego conjuntural. Então, veja, o desemprego estrutural é gerado pela introdução de tecnologias em algum momento do processo produtivo. E o desemprego conjuntural é gerado por uma crise econômica interna ou externa. Nós temos exemplos de trabalho informal. Dentre os trabalhadores que se encaixam na informalidade, nós podemos citar vários exemplos dentro de um ramo da economia. Em muitas ocasiões, esses trabalhadores são essenciais para a organização da economia e sobrevivência de pequenas localidades, pequenos bairros, ruas, né, pequenas cidades. Então, o trabalho informal é importante. Nós não estamos aqui fazendo uma crítica ao trabalho informal. Nós estamos reconhecendo as características do trabalho informal e entendemos que é um trabalho importante. E essa importância, ela se dá pelo fato de que alguns produtos, eles podem ser encontrados de forma mais barata, né, por esses trabalhadores informais, como alimentos que são vendidos nas feiras locais, por exemplo, assim como demonstra aqui a nossa imagem. E ainda, nós podemos citar, por exemplo, o catador de papel, é um trabalhador informal, né? O vendedor ambulante aqui, olha, vendendo chinelos, é um trabalhador informal. Nós temos aqui as nossas barraquinhas, né? Feiras. Essas barraquinhas, esses camelôs, são trabalhadores informais. Entregadores, por exemplo, muitas vezes eles são informais. Uber, motorista de aplicativo, as sacoleiras que vendem de porta em porta, né, levam as coisas, roupas ou cosméticos, o que for, nas nossas casas, então são exemplos de trabalhadores informais. E aí eu deixo uma mensagem, né? Formal ou informal. Todo trabalhador contribui para a grandeza do seu país. Então, muito obrigada. Eu agradeço a presença de vocês.